Abra comigo João capítulo 3. Evangelho de João capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. A partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe então Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Vamos orar. Pai, nós queremos gastar um tempo meditando no ensinamento da Tua Palavra para a nossa edificação e rogamos que o Teu Espírito nos conduza, iluminando o nosso entendimento a cada passo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a regeneração ou o novo nascimento, que é uma das partes fundamentais da nossa salvação e que está localizado especificamente no início da nossa experiência com o nosso Salvador. Sem o novo nascimento ou sem a regeneração, não podemos falar que uma pessoa é cristã ou é um crente, um convertido ou um filho de Deus, segundo o ensinamento específico da Escritura Sagrada. Quando nós lemos o Novo Testamento e conhecemos o seu texto original, que foi escrito em grego e não em português, existem duas palavras que no português são traduzidas por vida. A palavra bios, da onde vem a palavra biologia, e a palavra zoe, da onde vem inclusive a palavra zoológico, né? A bios diz respeito à vida biológica, a nossa vida como seres humanos, o nosso corpo, a nossa vida comum e normal, com carne, osso, coração, cérebro, essas coisas todas que funcionam no corpo humano. Zoe, no entanto, ela diz respeito à vida espiritual, aquela vida que é dada por Deus a cada um de nós. É um jargão evangélico comum, muito conhecido, dizer que quem não é crente nasce uma vez e morre duas. Nasce apenas o seu nascimento biológico comum, natural, e morre duas vezes: a morte física, biológica, e a morte espiritual, que é a condenação, a separação eterna de Deus. Quem é cristão ou quem é crente nasce duas vezes e morre apenas uma, isso se não estiver vivo no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele nasce o seu nascimento biológico e nasce o novo nascimento, que é essa experiência que o Senhor Jesus discute com Nicodemos aqui no capítulo 3. E os irmãos se lembram que o versículo mais conhecido da Bíblia também está no capítulo 3, dentro dessa conversa
do Senhor Jesus com Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O Senhor Jesus diz para Nicodemos que ninguém que não experimenta um novo nascimento, ou experimente o novo nascimento, poderá ver o reino de Deus. Para que eu possa entrar na glória e viver com Deus a eternidade, eu preciso ou precisarei passar pelo novo nascimento. E há algumas curiosidades sobre a palavra novo nascimento aqui no texto de João 3. É a palavra anotem. Ela significa literalmente nascer de cima, nascer do alto. E todos os estudiosos entendem que essa é uma referência a um nascimento que vem de Deus, porque dizer que vem do alto é do céu, onde Deus habita, onde Deus mora. Então é do céu que vem este nascimento. Ela é traduzida por novo nascimento, porque também tem esse sentido de uma segunda experiência de nascer aqui na terra. E Jesus, na conversa com Nicodemos, ele explica melhor isso. É nascer do alto, é nascer da água, é nascer do Espírito. Quando ele diz que nasce do Espírito, então ele mostra que esse novo nascimento não é uma questão física, biológica, mas é uma questão espiritual, porque é operada pelo Espírito Santo de Deus na vida, no coração, na alma de uma pessoa. Você nasce outra vez, e nasce por uma obra de Deus no seu coração. E é sobre isso que nós vamos tratar. Esse novo nascimento, às vezes na Escritura é chamado de regeneração, e em alguns momentos também o apóstolo Paulo chama de adoção, embora haja uma pequena diferença entre a regeneração e a adoção, mas na prática o resultado é o mesmo. Você não era filho de Deus antes, e por causa dessa experiência você passou a ser. A doutrina da adoção, ela esclarece melhor como que funciona o novo nascimento na vida prática. É como alguém que não era filho e passou a ser, e os sistemas de adoção é exatamente isso. Na adoção, você traz para a sua família, legalmente, alguém que não era filho, e essa pessoa passa a ter o status, os direitos de um filho, como se tivesse nascido de você. Então, a adoção, ela dá para a pessoa adotada plenos direitos de pertencer a uma família. E isso é o que aconteceu conosco no novo nascimento. Deus nos recebeu na sua casa e nos deu, por meio de Jesus Cristo, seu Filho unigênito, o direito de chamá-lo de Pai. João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são essas pessoas? Ele diz, a saber, os que creem no seu nome. Aqueles que creem no seu nome receberam o direito, o poder. A palavra que é traduzida por poder em João 1,12 não é a palavra comumente traduzida por poder na Bíblia, que é a palavra dinamis, que geralmente é a palavra que designa o poder milagroso de Deus, que é sempre utilizada quando Jesus, por exemplo, faz um milagre. Ele usou o seu poder, ele usou o seu dinamis para poder realizar aquela situação. Mas que também é aplicada na conversão, quando alguém entrega a vida para Jesus, o faz pelo poder de Deus, que também é dinamis. Mas não é essa palavra que está ali em João 1,12. A palavra que está ali é a palavra exousia, que é uma palavra grega que tem a ver com autoridade, direito. Ela é aplicada geralmente nas atribuições de um magistrado, alguém que aplica as leis para que elas sejam cumpridas. Então, quando a Bíblia diz que nós recebemos esse poder, ela está falando do direito legal de chamarmos a Deus de Pai, porque recebemos a Jesus e fomos adotados, nascemos de novo, fomos regenerados
pela ação especial do Espírito Santo no nosso coração. E Jesus diz que isso é como o vento, você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai, só sabe que aconteceu, e aconteceu porque o Espírito de Deus está envolvido. Quando nós estudamos a doutrina da regeneração no Novo Testamento, a palavra regeneração, sempre que ela aparece, ela tem 3 sentidos. Ela é usada em cada uma das vezes que ela aparece, de 3 sentidos. Primeiro, você encontra textos no Novo Testamento que mostram que a regeneração diz respeito ao início da nova vida espiritual, que é implantada nos nossos corações pelo Espírito Santo e que nos habilita ao arrependimento e à fé. É nesse sentido que Jesus trata de novo nascimento aqui, de nascer de novo, em João 3, verso 3 e verso 5. Ele está falando que o Espírito Santo implanta um novo esquema de vida na nossa vida, que é o novo nascimento. No segundo sentido, a regeneração, quando aparece no Novo Testamento, ela diz respeito às primeiras manifestações da graça na vida do novo convertido. Então, a Bíblia fala de alguém que foi regenerado assim que ele experimentou a conversão ou o novo nascimento. 2 exemplos. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 1, 23 e Tiago, capítulo 1, versículo 18. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Quem achar Tiago pode ler. 1, 18. Então, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Pedro está fazendo menção ao momento em que você foi convertido ou quando você passou a pertencer a Deus. A regeneração diz respeito àquele início, aquele começo da vida cristã. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Então, Pedro diz que o meio pelo qual a regeneração acontece é pela palavra, e observa que ele coloca o verbo no passado, fostes regenerados. Então, a regeneração é alguma coisa que acontece lá atrás. Se você já é um cristão e você vai falar da regeneração, você fala da regeneração como uma experiência que já aconteceu, que é o novo nascimento. Agora, tem um outro sentido, que nós não vamos trabalhá-lo com um pouco mais de atenção hoje, que é o sentido de que a regeneração diz respeito à chegada do novo céu e da nova terra. Um exemplo é Mateus 19, 28. Mateus 19, 28. Pode. Então, observa, Pedro fala da regeneração com o verbo no passado, fostes regenerados. Na revista atualizada, a questão do tempo fica um pouquinho melhor que na tradução que o Ricardo leu aqui. Quando na regeneração, então ele joga a regeneração para o futuro. Quando acontecer a regeneração, vocês, os 12 apóstolos, vão se assentar em 12 tronos para participar do julgamento final. Ou seja, Jesus chama de regeneração o momento em que o novo céu e a nova terra começaram a acontecer aqui no nosso meio. Mas quando nós falamos da regeneração de forma mais geral, ela não diz respeito a esse evento futuro da escatologia, que diz respeito à volta do Senhor Jesus. Ela diz respeito ao novo nascimento, aquela primeira experiência que você tem com Deus. Então, Huckman, no livro que nós estamos estudando, ele define a regeneração assim: tratarei agora da regeneração especialmente em seu sentido mais estrito, mais apertado, mais específico. Nesse sentido,
a regeneração pode ser definida como a obra do Espírito Santo, pela qual ele inicialmente leva as pessoas à viva união com Cristo, transformando o coração delas para que aquelas que estão espiritualmente mortas se tornem espiritualmente vivas, habilitadas a arrependerem-se do pecado, crer no Evangelho e servirem ao Senhor. Huckman volta àquela aula que a nossa irmã Márcia Ristoff deu sobre a união com Cristo. Quando é que o princípio da regeneração passa a funcionar na vida de quem entregou a vida para Jesus? Quando ele é unido a Cristo. Então, a regeneração é este momento em que o Espírito Santo nos une vitalmente a Jesus, de modo que a vida de Jesus, que é eterna, passa a operar em nós. Por que nós podemos experimentar a vida eterna? Porque nós fomos ligados a Jesus, o Deus eterno. Nós fomos deificados, não é isso que a Bíblia ensina. Nós não fomos endeusados, nem empoderados, que é a palavra da ordem do feminismo contemporâneo, empoderar as mulheres. Não, nós fomos vivificados, é o termo mais correto. A vida de Jesus passa a ser também a nossa vida, e é essa uma das razões, lá na frente nós vamos voltar a isso, porque um cristão que genuinamente experimentou o novo nascimento, não pode perder a sua salvação, porque ele foi ligado a Jesus. Perder a salvação significa ser desligado de Jesus. E Jesus diz em João capítulo 6, que nenhum daqueles que vem a ele perderá. Então, para que nós possamos perder a nossa salvação, Jesus tem que ficar desatento. E ele não fica, porque ele é Deus. E essa é uma razão também porque quem é salvo precisa estar na igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Quem é salvo é colocado dentro deste corpo, como parte deste corpo. Nós estamos vivendo o crescimento dos chamados desigrejados. No censo de 2010, agora nós vamos fazer um novo censo, mas no censo de 2010, os desigrejados, eles tiveram um crescimento em relação a 2000 de 4,5%. Ou seja, as pessoas que se declaram cristãs, protestantes, mas que não frequentam igreja, cresceram mais que o espiritismo cresceu no Brasil nos períodos de 2000 a 2010. A gente conversa com um monte de pessoa aí que, não, eu sou crente, mas eu não quero a igreja. Não querer a igreja é não querer Jesus Cristo. Não é porque a igreja salva, é porque a igreja é o grupo, a união, a reunião de todos aqueles que foram unidos a Cristo. A Igreja Católica tem um slogan que foi criado lá no terceiro século: fora da igreja não há salvação, que ela passou a entender como fora da Igreja Católica Apostólica Romana não há salvação. E eles só mudaram esse slogan em 1965, quando aconteceu o Vaticano II, e aí os protestantes, que antes eram excluídos e excomungados, passaram a ser chamados de irmãos separados. Foi um avanço, mas ainda não chegou lá. Mas é verdade que fora da igreja não há salvação, não no sentido em que a igreja salva, mas no sentido de que quem é salvo é trazido para dentro da igreja. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho. Este acraseado de 1 Coríntios 1, 9, ele é tradução de uma palavrinha grega que significa para dentro. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para dentro da comunhão do seu Filho Jesus Cristo. E João explica melhor isso lá na primeira epístola, quando ele diz que a mesma comunhão que ele, João e os apóstolos tinham com Jesus Cristo, é a mesma comunhão que quem ouviu o evangelho da boca deles passou a ter também. Agora, quando nós falamos de regeneração, nós precisamos enfrentar aquela doutrina que tem um nome feio e que todo mundo detesta,
inclusive alguns presbiterianos, a doutrina da depravação total. Eu só posso entender o que é a regeneração se eu entender até que ponto o homem se afastou de Deus. Então, há 3 formas de entender a depravação total. O nosso entendimento da regeneração, ele depende profundamente da nossa concepção do que seja a depravação humana. Se não há depravação, então não há necessidade de regeneração. Se não existe depravação, se isso é uma invenção dos calvinistas, então não tem razão nem porquê de se falar em regeneração. Se não houve depravação, não tem necessidade de nascer de novo. E tem muita gente por aí que nega a realidade da depravação humana, do afastamento do homem de Deus por causa dos pecados que cometeu. E se não tem depravação, para que regeneração? Não há necessidade. Se a depravação foi apenas parcial e não total, então o homem de fato pode realizar a sua própria salvação, porque ele tem condição pelo seu livre-arbítrio de tomar a decisão de obedecer a Deus. Mas, por outro lado, se a depravação é total, ela é inteira, o homem inteiramente se afastou de Deus, então a doutrina calvinista da regeneração, como uma obra realizada inteiramente, somente por Deus, ela passa a ser necessária. Então, a polêmica, ela gira em torno de 2 questões. Essa depravação, ela foi apenas parcial, o homem só se afastou de Deus um pouquinho, ou um pouco, ou um tanto, ou o homem se afastou inteiramente de Deus quando ele se tornou pecador. Nós, presbiterianos, nós da teologia reformada, nós calvinistas, ensinamos que a separação do homem de Deus foi inteira, foi completa. Toda a vida humana foi atingida pelo pecado. Todas as faculdades humanas foram atingidas pelo pecado. Todas as bondades, todas as obras, todas as realizações humanas são marcadas e manchadas pelo pecado. Os arminianos e todos os que o seguem dizem que não, o homem é bom, essencialmente bom. Ele só se meteu numa encrenca complicada de resolver, mas ele é bom. E tendo a motivação certa e uma pequena antecipação da graça de Deus para ele, que eles chamam de graça preveniente, o homem dá conta de se livrar do pecado por obedecer por si mesmo a Deus. A grande questão é que você não consegue provar a graça preveniente nas Escrituras. O que é graça preveniente? Deus dá um adiantamento da graça para te fortalecer, para você tomar a decisão por Cristo. No catolicismo, o catolicismo fala de uma fé inicial. Quem dá o pontapé para a salvação é o homem. O homem decide, vai lá, começa e Deus faz todo o resto. No arminianismo, que não quer ser comparado com o catolicismo, eles inventaram a doutrina da graça preveniente. Assim como eles falam que nós inventamos a doutrina da depravação total. Eles inventaram a doutrina da graça preveniente, que diz que na hora de Deus realizar o novo nascimento, Deus te dá um pouquinho de graça adiantado. É isso que é graça preveniente. Deus adianta um pouquinho de graça para você ter condição de decidir e você faz o resto. Todo o resto depende da sua obediência em função do livre arbítrio. Os protestantes ensinam que não tem fé inicial, também não tem graça preveniente. Toda a nossa salvação depende da graça inteira de Deus. Quem diz que o homem coopera com Deus na salvação, geralmente é chamado de sinergista. A palavra sinergismo quer dizer trabalhar junto com. Sim é um prefixo grego, quer dizer junto com, e erga é uma palavra grega que significa trabalho. Então, sinergismo é trabalhar junto com, trabalhar ao lado de. Nós somos monergistas. Mono quer dizer um só e erga trabalho, um só trabalha. Então, na salvação, na regeneração, no novo nascimento, toda a operação ela é de Deus no nosso coração. Mas para que nós possamos ensinar isso, nós temos que provar que a depravação humana foi total e não apenas parcial.
E aí tem alguns textos nas Escrituras que nós mostramos dizendo que o homem ele está inteiramente separado de Deus. Começamos com Jeremias capítulo 33, verso 23. Olha só, quem achar pode ler. Jeremias 33, aliás, 13, 23. Jeremias 13, 23. Olha só como que Jeremias coloca. Pode. Qual que é o nome do primeiro animal aí? Não, o etíope mudar a sua cor e o leopardo mudar as suas manchas. Todo mundo sabe o que é um leopardo. Uma onça pintada, todo mundo sabe. Então aquele gato do feroz lá, que ninguém quer enfrentar especialmente os caçadores, né? No YouTube está cheio de vídeo de caçador que ficou lá em cima da árvore com medo de descer por causa da onça. Mas ela é toda pintada. Deus está dizendo o seguinte: pode uma onça, pode um leopardo mudar as suas manchas? Onde a mancha virar amarelo e onde é amarelo virar mancha? Pode. A resposta, a pergunta, ela é retórica. Claro que não. Pode o etíope, que é um homem negro, mudar a sua cor? Ele é negro, agora ele vai ser branco. Ou pode um homem branco mudar a sua cor? Ele é branco, agora vai ficar negro, né? As mulheres vivem mudando a cor do cabelo usando tinta, mas se não ficar pintando sempre, a cor original volta, não é? Então, pode mudar a cor original? Não pode. Então Deus diz, assim é Israel. Como que você pode fazer o bem estando acostumado a fazer o mal? Você não consegue deixar de fazer o mal por conta própria. Assim como o etíope e o leopardo não conseguem mudar a sua conformação natural e original. O outro texto, que é muito conhecido, é Jeremias 17, 9. Então, enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto. O nosso coração, ele é corrupto ao ponto de ficar desesperado se você não deixar ele pecar. Pessoas que bebem muito e de repente têm que ter abstinência, começam a sofrer de delírios tremes, começam a tremer. Eu tinha um colega no seminário que ele era viciado em Guaraná Antártica. Se ele não bebesse um gole de Guaraná Antártica todo dia, ele começava a suar frio. Viciou no Guaraná Antártica. Tinha que ser o Antártica, né? Não podia ser nem o Baré, né? Mas tinha que ser o Antártica. Mas é exatamente isso. Se ele pratica uma determinada coisa a ponto de virar vício, ele não consegue se livrar daquilo, sozinho. O nosso coração é enganoso. E o nosso coração é desesperadamente corrupto. E aí a pergunta é, quem o poderá conhecer? Somente Deus pode conhecer o nosso coração. Vai ser o que Jeremias vai dizer mais adiante. Vamos para o Novo Testamento. Romanos capítulo 7, que é o texto clássico a respeito da condição humana sem Deus. Romanos 7, verso 18. Então Paulo está dizendo, olha, eu sei que em mim não há bem nenhum. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo efetuá-lo. Paulo não está falando dele depois da conversão. Paulo está falando dele como um homem não convertido. Ele está rememorando a sua situação de homem pecador. Então, o homem natural, o homem que não conhece a Deus, ele não mora nele bem nenhum. Esse é o veredito bíblico. Pastor, mas tem tanta obra de bondade por aí? Tem.
mas tudo isso é manchado de alguma forma pela presença do pecado, e é isso que nós chamamos de depravação total. Não é que a pessoa se tornou o pior do pior dos piores pecadores, é que tudo nele foi manchado, torcido, desvirtuado, embaçado pela presença do pecado. As pessoas são boas, mas tem pessoas que são gentlemans, a educação em pessoa, mas não conseguem entender, reconhecer e aceitar Deus na sua vida. Pelo contrário, negam a Deus constantemente. A sua bondade natural não consegue lhe levar até Deus. O homem, por si mesmo, por mais bondoso que seja, não consegue enxergar Deus na vida. É isso que a Bíblia quer dizer por depravação total. Tem pessoas que são boníssimas, fabulosamente educadas, muito melhor do que nós que frequentamos a igreja aqui todo domingo. Mas elas não conhecem Jesus, e se você falar de Jesus para elas, elas o rejeitam. Porque o seu orgulho, a sua arrogância, a sua soberba, a sua grande educação não lhe permite se submeter ao Salvador. É isso que é depravação total, é a incapacidade de reconhecer a Deus na sua criação, nas suas obras, em tudo que Ele faz, em tudo que Ele ensina. Ainda em Romanos, agora o capítulo 8, que é o capítulo clássico a respeito da ação do Espírito Santo no nosso coração, Romanos 8, 7 e 8, Paulo vai falar sobre o pendor da carne. Quem achar pode ler, Romanos 8, 7 e 8. Observe então, a minha tradução traz pendor, que na tradução do Ricardo trouxe inclinação, que é a mesma coisa, e inclinação é mais fácil de entender, a palavra pendor já está ficando antiquada, né? Mas inclinação todo mundo sabe, inclina, nós somos inclinados para o mal. Algumas pessoas dizem que os homens são como a tábua rasa, como um zero, são neutros. Então eles não são nem bons, nem maus. Ou que Adão, quando foi criado, ele era neutro, ele não era nem bom e nem mau. No entanto, a Bíblia diz que Deus criou o homem bom, e ele se inclinou para o mal. O pendor da carne, carne aqui não é a carne do seu braço, as suas coxas, essas coisas, né? Carne aqui é natureza humana pecaminosa. A Bíblia costuma chamar a natureza humana pecaminosa de carne. Por quê? Porque é o que nós somos naturalmente. Como carne natural, nós não reconhecemos Deus. Então essa doutrina ela tem a ver com como respondemos a Deus, não como nós vivemos as nossas vidas sociais no geral. O homem, no que diz respeito a enxergar Deus por si mesmo, ele caiu em total depravação. Se Deus não vier em seu socorro, ele jamais compreenderá, entregará sua vida nas mãos de Deus e jamais experimentará um novo nascimento, porque não se arrependerá dos seus pecados se Deus não o conduzir a essa experiência. 1 Coríntios 2,14, Paulo vai dizer que o homem natural não aceita as coisas de Deus. O homem sem Deus, o homem natural, não aceita as coisas de Deus. Olha, 1 Coríntios 2,14. Então, o homem sem Deus, que é o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito, não concorda com elas. Aí você vai no YouTube e vê aquele filósofo famoso, educadíssimo, falando, olha, até que eu queria acreditar em Deus, mas eu não consigo. Não consigo. Eu admiro quem consegue, mas eu não consigo. Ninguém consegue. Quem acredita em Deus, acredita porque Deus o convenceu.
não porque ele conseguiu acreditar em Deus por suas próprias forças. É Deus quem nos convence. Então, mais um texto, João 6,44. João 6,44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não trouxer. Ok. Mas observe que Jesus está dizendo que ninguém virá a Ele para recebê-lo, para entregar sua vida nas suas mãos, se o Pai não trouxer. Se Deus não tomar iniciativa e nos buscar e nos trazer a Jesus, por nós mesmos nós não vamos. Você está aqui, alguns até com a consciência pesada, puxa, mas eu estou com vontade de estar debaixo lá do monte, né? Eu quero orar no monte de cobertas, né? Tem irmão, agora está chegando o inverno aí, quinta-feira que vem diz que vai chegar a 4 graus, vamos ver se vai acontecer mesmo, né? Então você vai acordar de manhã e falar assim, eu quero orar no monte de cobertas, não quero sair daqui não. Por que você sai? Né? Vir para a igreja no domingo, a nossa tendência natural é não querer vir, é ficar em casa, passar o dia, deixar acontecer. Mas aí tem um Deus que mora no nosso coração, chamado Espírito Santo, e diz, levanta, vai ser bom, vai dar certo, vai ser uma bênção, você vai aprender coisas novas, você vai crescer na graça, você vai me conhecer melhor, aí você vem. Né? Tem um provérbio norueguês, naquelas cidades onde tem aquelas montanhas onde as pessoas esquiam, né? Que os membros da igreja luterana norueguesa, que é a igreja protestante da Noruega, maior é a luterana. Então o provérbio diz assim, é melhor estar lá na montanha esquiando e pensando que tem que estar na igreja, do que estar aqui na igreja pensando que tinha que estar lá na montanha esquiando. Né? Eles dizem assim, se eu estiver lá na montanha, mas pensando que eu tinha que estar na igreja, eu vou pecar menos do que estar aqui na igreja pensando que eu tinha mesmo que ir lá para a montanha. Né? Porque tem irmãos que olham para a janela assim e parece que quer ir para a lua. Né? Eu tinha um aluno no seminário que ele sentava bem no cantinho da sala, na última cadeira, e ele colocava o braço assim na janela, e ele ficava a aula inteira olhando para o templo lá fora. Diante do seminário tinha um condomínio de prédios, na época aquele condomínio era novo. Eu achava que ele estava pensando assim, será que algum dia eu vou dar conta de comprar um apartamento aqui nesse condomínio? Né? Não prestava atenção na aula o tempo todo, ele ficava o tempo todo pensando lá fora. Um dia eu fui perguntar para ele o que estava acontecendo. Não, isso aí que o senhor está ensinando eu nunca vou usar no meu ministério. Eu dava aula de história da IPB, ainda dou aula de história da IPB lá no seminário. Então o aluno disse, nunca vou usar isso na minha igreja. E não sei por que cargas d'água, no dia que ele foi examinado para a ordenação, os presbíteros, não os pastores, todos os presbíteros só fizeram perguntas sobre a história da IPB para ele, e ele não soube responder, porque nas minhas aulas, que ele achava que nunca ia usar, ele ficava nefelibaticamente olhando para o templo. Nefelibaticamente, nefeli é uma palavra que significa nuvem, então ele vivia no mundo das nuvens, né? Era nefelibático. Mas paciência. Depois ele foi ordenado, graças a Deus. Hoje ele é um bom pastor, pastoreia aqui no interior de Goiás. E não vou falar o nome dele, porque os irmãos o conhecem, aí vão ficar rindo dele, ele vai ficar bravo comigo. Né? Mas, às vezes a gente é assim, a gente está na casa de Deus, mas a gente queria mesmo estar em outro lugar. Né? Caldas Novas, né? Porto de Galinhas, Paris, né? Mas a gente pode só ir na Espanha mesmo, que é aqui perto de Aparecida, que você deixa seu carro na porta e vem um bandido de Espanha, né? Aí você fica sem. Ninguém vem a Jesus se o Pai não o trouxer. É o próprio Jesus que fala isso. Então, se você veio a Cristo, foi porque Deus te trouxe. Olha a maravilha. E a última, que é a mais conhecida de todos, Efésios capítulo 2, versículo 1. Quem sabe de cor? Efésios 2:1. Ninguém sabe de cor? Ele vos deu vida, termina.
Eu vou começar a dar bombom sonho de valsa agora para versículo bíblico, hein? Ele vos deu vida quando? Quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, do versículo 1 a 3, ele explica: mortos do pecado, escravos do mundo, da carne, do diabo e condenados debaixo da ira de Deus. Versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, nos deu vida juntamente com Jesus Cristo. E aí, o grande argumento da teologia reformada é o seguinte: como que um morto pode responder alguma coisa? Então Deus nos dá vida quando a gente está morto. O morto não sabe nada, o morto não fala nada, o morto não escuta nada. O morto está morto. Mas é morte espiritual, pastor, mas é isso mesmo. É a morte espiritual. Você pode ser a pessoa mais inteligente, mais sábia, mais conhecedora, mas está morta espiritualmente. Não consegue responder a Deus, não consegue perceber a Deus, não consegue ver a Deus em nada. E é isso que nós chamamos de depravação total. Quando Deus vem e te desperta, regenera, faz um novo nascimento, aí você responde. Então, você respondeu? Claro, foi você que respondeu. Mas respondeu por quê? Porque Deus colocou vida no seu coração. Ele não te deu uma graça preveniente, Ele te deu a graça. Toda a graça inteira. E para o resto da sua vida, Deus te deu a sua graça. Desde que a nossa condição normal é de morte, é abundantemente claro que não podemos nos dar ou ajudar a nos dar vida espiritual, mais do que um cadáver pode dar a si mesmo vida biológica. À luz dessas demonstrações bíblicas da natureza humana caída, a regeneração precisa ser entendida não como um ato em que Deus e o homem operam juntos, mas como uma obra de Deus unicamente. Por isso, os presbiterianos são monergistas. Na salvação, no novo nascimento, na regeneração, só Deus trabalha, porque nós estávamos mortos, espiritualmente falando. Então, como que é a regeneração nas Escrituras? Há abundantes afirmações nas Escrituras sobre o fato de que só Deus pode fazer a mudança radical que é necessária para capacitar os seres humanos caídos a fazer o que é agradável aos olhos de Deus. Então, o que é regeneração? Jeremias 31, 3 diz que regeneração é Deus imprimir as suas leis na nossa mente e no nosso coração. Jeremias 31, 33. Ezequiel 36, 26 diz que regeneração é Deus nos dar um novo coração e o seu espírito para habitar dentro de nós. Mateus 7,17, o Senhor Jesus pergunta: pode a árvore má dar um bom fruto e a árvore boa dar um mau fruto? Claro que não. Se a árvore é boa, está saudável, ela vai dar um bom fruto. Mas se a árvore está doente, ela vai dar um fruto doente. E o Senhor Jesus está falando sobre a regeneração. Quando nós somos regenerados, Deus encontrará bons frutos em nós, porque Ele nos regenerou. Mas quando nós não estamos ou não fomos regenerados, nós somos como a árvore má. Ela dá fruto, mas o seu fruto é ruim. Lá em casa nós tínhamos uma fossa, naquela época que ainda existia fossa. Então a fossa ficava bem debaixo do pé de abacate e tinha um pé de manga do lado dela. E o pé de manga ficava pertinho da fossa. Não tinha quem dava conta de chupar aquela manga, gente. Era muito ruim. Porque a árvore se alimentava da fossa. Só dava sombra. A sombra era boa, graças a Deus. Mas não dava para se alimentar daquela mangueira. E ela foi ficando lá, e só os porcos é que comiam daquela manga. Criança tem coragem para um monte de coisa, você sabe, né? Até comer terra com colher a gente come quando é criança.
Eu sei que alguns aqui também já fizeram isso. Mas é só para ilustrar. Então, a árvore era doente. E porque ela era doente, as suas frutas eram doentes. Mas tinha outros pés de mangas no quintal que a fruta era excelente. Porque era saudável. Então o Senhor Jesus disse que quando a regeneração acontece, nós passamos a frutificar com saúde. Mas enquanto isso não acontece, nossos frutos são doentes. Tem o fruto. E o fruto é o fruto. Você vê, você olha, você diz, é bonito, dá para comer, mas na hora que você morde, é horrível, não presta. É de fazer náusea mesmo. É assim que são as boas obras de quem não conhece o Senhor Jesus. Elas vêm embebidas, elas vêm marcadas, elas vêm cheias da separação de Deus nas suas coisas. Então a pessoa pode ser a melhor pessoa, mas ela nunca vai produzir um fruto que agrada a Deus, porque esse fruto não tem nada a ver com ele. Andando mais um pouco, Mateus 15, verso 13, toda planta que meu Pai não plantou será arrancada, o Senhor Jesus diz. Então, para entrar no céu, é somente a planta que o Pai plantou, não a que ele não plantou. João 1, 12 e 13, o Senhor Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, estes receberam o direito de chamá-lo de Pai. Aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E Jesus continua, estes não nasceram da carne nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então o novo nascimento não é como um nascimento natural. Eles não nasceram de outro homem. Ou como acontece um nascimento, a mulher fica grávida, tem a gestação e o filho nasce. Nasceu outro homem ou outra mulher igual a ela, pecadora como ela. Agora, estes nasceram de Deus. O novo nascimento é uma obra de Deus. Não tem nenhuma participação do homem neste novo nascimento. Além disso, o verbo nascer aqui está na voz passiva, na tradução ficou na voz ativa, mas no original está na voz passiva, ou seja, ele é nascido de Deus, ou seja, é Deus quem o faz nascer, é Deus quem opera este novo nascimento, e não nós mesmos. Isso indica que o novo nascimento é uma operação exclusiva de Deus. Visto dessa forma, a regeneração é uma mudança radical na nossa natureza. Nós passamos a ser o que antes nós não éramos. E essa é uma segunda razão porque não perdemos a salvação. O que Deus plantou em nós é algo radicalmente novo. Às vezes, aparentemente, não fez diferença. Mas com o passar do tempo, se o novo nascimento foi de Deus, vai começar a fazer diferença. Conversa com a dona Maria para ela contar a história da conversão dela. Ela fala, pastor, eu aprontei demais. E Deus foi trabalhando. E hoje é uma bênção, né, irmã Maria? E muitos outros assim também. Nós conhecemos pessoas que eram bandidas mesmo, assassinas. E vieram para o corpo de Cristo. Na década de 80, tinha um bandido muito famoso, que agora eu esqueci o nome dele. Ele era famoso porque era bandido. E lembram daquele bandido mais famoso chamado Escadinha? Foi preso lá no Rio de Janeiro, no início da década de 80. O Escadinha estava preso e aí um cara, um dos amigos dele, roubou um helicóptero e tentou resgatá-lo na cadeia com o helicóptero. Esse cara que eu estou falando é o cara que roubou o helicóptero. Esqueci o nome dele. Mas ele era bandido de assassinato. E no dia que ele tentou libertar o Escadinha, ele foi preso. Foi para a cadeia. E aí a Igreja Assembleia de Deus e o pastor Caio Fábio faziam cultos na cadeia constantemente através de uma capelania prisional. E aquele homem que era ruim, a maldade em pessoa, entregou a vida para Jesus. E aí, porque ele teve bom comportamento,
A sua pena foi diminuindo, diminuindo. No Brasil ninguém fica preso mais de 30 anos. Quando venceu lá o tempo da condenação dele, ele foi solto. Ele conhecia o tráfico na palma da mão. Mas ele entregou a vida para Jesus e foi frequentar a igreja presbiteriana de Niterói. Os crentes tudo saíram correndo de medo dele, igual do apóstolo Paulo. E aí ele precisava do emprego. O conselho da igreja o contratou como porteiro da igreja. Foi o primeiro emprego que ele teve digno, depois que ele saiu do tráfico. E aí, com o salário dele, ele comprou uma van e foi fazer transporte escolar. Os meninos agora tinham como motorista o camarada que tinha sido o segundo pior traficante do Rio de Janeiro. E ele passou a gozar de bom testemunho da igreja presbiteriana de Niterói. Era outro homem. De bandido, assassino, para um homem que pertencia e servia a Deus. Depois ele foi assassinado. Ele foi assassinado como queima de arquivo, porque ele sabia demais onde morava, quem era, como funcionava o tráfico lá no nosso Rio de Janeiro. Mas ele viveu tempo suficiente para deixar claro que o novo nascimento, quando é verdadeiro, de fato, muda a vida das pessoas. Paulatinamente, a sua vida vai sendo transformada pelo Evangelho. Toda a fala sobre o Espírito ser como o vento aqui no texto é para enfatizar a soberania do Espírito na salvação. Não é eu que digo para o Espírito Santo, se o Espírito Santo salva agora aquele irmão de amarelo sentado lá no último banco da igreja porque ele não conhece Jesus. Ia ser fácil, né? Eu escolhia o Espírito Santo lá e resolvia. Não, é ele que escolhe. Por mais que os pastores inventem de fazer sermão de carapuça, e tem pastor que faz, quem veste a carapuça é o Espírito Santo, mas ele veste em quem ele quer, não em quem o pastor quer. Quando o pastor começa a insistir demais nessa tecla, o máximo que ele consegue é confusão com a igreja. Que aí o pessoal começa a falar, o senhor está me marcando, pastor, o senhor está me marcando. E tem pastor que faz isso mesmo e sempre, como diz a minha filha, dá ruim no final, não dá certo. É o Espírito quem escolhe. É Ele quem determina. É Ele quem faz. Um outro texto que mostra isso é Tito, capítulo 3, versículo 4 a 7. Eu vou ler o texto para os irmãos. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente. Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Paulo chama a regeneração, em Efésios 2, 1 a 5, de dar vida. Deus nos deu vida. Paulo chama de nova criação em 2 Coríntios 5,17, porque sim, se alguém está em Cristo, é nova criação, ou nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, Ele nos regenerou para uma viva esperança, ligando a regeneração com a ressurreição do corpo. 1 João, capítulo 2, versículo 29, todo o que pratica a justiça é nascido dele. 1 João 3, 9, quem foi regenerado não continua vivendo na prática do pecado. O crente não vive pecando com prazer. Pode cair no pecado, mas não anda neste pecado continuamente. É aquele texto de João que diz que o nascido de novo, ele não vive pecando. Não vive pecando, não é que ele não peca, mas é que ele não vive na prática contínua do pecado com prazer. Quando ele peca, ele logo é entristecido pelo pecado, confessa o seu pecado para Deus e procura em obediência a abandonar
o pecado para trás. 1 João capítulo 4, versículo 7, a pessoa regenerada aprende a amar os irmãos na fé. É um contrassenso e um mau testemunho quando nós vamos conversar com irmãos que estão brigados um com o outro e o irmão ou a irmã vira para mim e fala assim: eu não vou perdoar porque eu odeio esse irmão. A Bíblia diz que quem é nascido de novo não odeia o irmão, a irmã, o próximo. Pelo contrário, ora por ele, busca a paz com ele ou com ela. Nós uma vez fomos tratar de um problema numa igreja que pastoreamos, e a irmã disse: eu não perdoo porque eu odeio essa pessoa. E aí nós lemos 1 João 4, 7 para ela. E agora, como é que a irmã vai fazer aqui com o texto bíblico? Ela preferiu sair da igreja do que perdoar a pessoa que a tinha ofendido. Quando sai, mostra que não nasceu de novo. Continua a mesma pessoa perdida como sempre. O evangelho muda. Se o evangelho não está mudando, é porque o novo nascimento ainda não aconteceu. 1 João 5,1, o regenerado vive pela fé. Fé não é um salto no escuro. Fé é confiar na palavra do Senhor. 1 João 5,4, o regenerado vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. 1 João 5,18 diz que o regenerado é guardado por Cristo. Ele não cairá jamais da fé. Isso aqui vale a pena ler, gente. 1 João 5,18. Quem pode ler para nós? Então, Deus nos guarda. Ele não vive pecando, não vive na prática contínua do pecado. Deus o guarda e o maligno não toca. Não perde a salvação, porque está nas mãos de Deus. Então, o resumo é o seguinte: o que nós aprendemos sobre o novo nascimento? A regeneração é uma mudança radical da morte espiritual para a vida espiritual, operada pelo Espírito Santo. É uma transformação na qual somos completamente passivos. Nós a recebemos. O novo nascimento nós o recebemos. Essa mudança envolve uma renovação interior de nossa natureza, é fruto da graça soberana de Deus e ocorre na união com o Senhor Jesus Cristo. Concluir para eu terminar 10h30. De tudo que foi mostrado acima ou anteriormente, conclui-se que a salvação ela é monergista. É uma obra inteiramente de Deus no nosso coração. É nesse sentido que nós falamos que é só Deus que salva. Nós não cooperamos na salvação porque nós não temos condição de realizar por nós mesmos o novo nascimento. Aí, sendo salvo, entramos num processo de santificação. Na santificação, nós cooperamos. Cooperamos com a obediência. Por que nós cooperamos? Porque nós já estamos vivos. Antes estávamos mortos, agora estamos vivos. Estando vivos, cooperamos com Deus por meio da obediência, a consagração e a participação no corpo de Cristo. Amém.